Bastou você chegar até aqui para perceber que existe uma parte de você cansada de lutar contra o dinheiro, como se ele fosse uma prova sem fim. Talvez você tenha aprendido, sem perceber, que descansar é perigoso, que relaxar é baixar a guarda, que parar é perder tempo. Só que existe um segredo que ninguém te contou com clareza. O descanso verdadeiro não é a ausência de movimento, é o momento exato em que a vida reorganiza aquilo que você não consegue controlar na força. E hoje, nesta noite, você vai permitir que o descanso reorganize sua relação com o dinheiro. Porque dinheiro não é apenas número, conta, boleto, fatura, saldo. Dinheiro é também memória emocional, é a vibração que você aprendeu a sentir quando pensa em segurança, merecimento, valor pessoal, futuro. Dinheiro é a forma como o seu corpo reage quando você imagina a abundância. Se o seu peito aperta, se a respiração encurta, se a mente corre, existe uma mensagem interna que foi repetida tantas vezes que virou um mantra invisível. E é por isso que esta noite é importante. Não para você forçar pensamentos positivos, mas para você criar um espaço interno onde a sua energia pare de brigar com a prosperidade. Imagine por um instante que dentro de você existe uma sala silenciosa, bem no centro do seu coração, onde a vida guarda os seus padrões mais antigos. Ali ficam as frases que você ouviu, as comparações, as perdas, os medos, as cobranças e também a esperança que você tenta proteger. É essa sala que vamos visitar, com gentileza, sem pressa, como quem chega em casa depois de um dia longo. E se você sentir que faz sentido, já deixa o seu like agora. Se inscreve no canal e escreve nos comentários uma palavra que represente o que você quer ver se reorganizando na sua vida financeira, porque isso ajuda a afirmar um compromisso simples com você mesmo, o compromisso de permitir. Daqui a pouco a tela vai ficar escura e isso é bom. A escuridão suave não é vazio, é abrigo. É o cenário perfeito para a mente parar de disputar atenção com o mundo. É como fechar uma porta para o barulho e abrir uma janela para dentro. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. E é exatamente por isso que esta prática tem poder, porque ela te devolve o direito de receber sem precisar vigiar o tempo inteiro. Respire de um jeito confortável. Não precisa mudar nada de forma forçada. Apenas perceba o ar entrando e saindo como se cada respiração fosse uma maré calma. Com a próxima inspiração, diga por dentro, sem pressa, eu me permito desacelerar. E ao soltar o ar, diga, eu me permito reorganizar. Você não está apenas relaxando. Você está enviando uma ordem silenciosa para o seu sistema inteiro. Agora é seguro soltar. Existe um portal que muitas pessoas ignoram. O portal do descanso consciente. Não é um portal místico distante. É um ponto de virada interno. Ele se abre quando você decide parar de tratar o dinheiro como ameaça e começa a tratá-lo como uma energia que pode ser conduzida com respeito. O dinheiro responde à clareza. A abundância responde ao espaço. A prosperidade responde à permissão. E a permissão nasce quando o corpo entende que não precisa mais viver em estado de alerta. Hoje, você vai praticar uma lei que quase ninguém pratica com verdade. A lei da atração pelo alinhamento, não pela ansiedade. Atração não é perseguir. Atração é sintonizar. Quando você muda a vibração com que olha para o dinheiro muda a forma como chega até você,
porque as oportunidades passam a ser reconhecidas, as decisões se tornam mais limpas, as escolhas deixam de ser feitas por medo. E tudo isso começa em algo simples: o seu descanso. Talvez você tenha passado anos tentando manifestar, tentando repetir frases, tentando visualizar. E sim, mantras ajudam. Visualização ajuda. Intenção ajuda. Mas existe uma base que sustenta tudo isso: o estado interno de merecimento. Quando você descansa com paz, você declara sem palavras: eu confio que posso ser sustentado. Eu não preciso me punir para prosperar. Eu não preciso viver no limite para provar valor. Essa declaração muda o seu campo. Ela muda a sua postura invisível diante da vida. Agora, imagine que a sua mente é como um céu. Durante o dia, ela pode estar cheia de nuvens pesadas, preocupações, contas, prazos, cobranças, comparações. Nesta noite, você não precisa empurrar as nuvens para longe. Você só precisa permitir que o céu se lembre do que ele é: espaço. O céu não luta com as nuvens. Ele simplesmente é. E quando você vira espaço por dentro, você deixa o dinheiro parar de ocupar o lugar da sua paz. Você deixa o dinheiro ser ferramenta, não sentença. E se houver dívidas, compromissos, pendências, você não vai negar isso. Você vai acolher a verdade sem desespero, porque desespero é uma vibração que fecha portas. A calma é uma vibração que abre caminhos. Calma não significa passividade, significa lucidez. E lucidez, quando encontra descanso, vira estratégia. Você dorme melhor, pensa melhor, decide melhor. O seu campo energético fica menos fragmentado. A sua atenção para de ser drenada pelo medo. E a partir daí, o que parecia travado começa a se mover. Eu quero que você sinta uma coisa agora. Existe riqueza que não depende de sorte, depende de alinhamento. Existe abundância que não depende de pressão, depende de espaço. Existe prosperidade que não depende de correr, depende de permitir. E permitir é um verbo silencioso. É quando você para de tentar controlar o caminho e começa a controlar o seu estado. Porque a manifestação mais poderosa é a manifestação de uma identidade, a identidade de quem sabe receber. Repita por dentro, como um mantra simples, sem forçar emoção. Apenas repita com honestidade: eu permito que a vida me surpreenda com soluções. Eu permito que minha relação com o dinheiro seja leve. Eu permito que novas oportunidades me encontrem. Eu permito que meu descanso seja produtivo no invisível. E quando eu digo produtivo, eu quero dizer reorganizador, restaurador, clarificador. Um descanso que cura o modo como você se sente quando pensa em prosperidade. Enquanto você respira, imagine que existe uma luz suave no centro do seu peito. Não precisa ser uma cor específica. Apenas uma luz confortável, como uma vela protegida do vento. Essa luz representa o seu valor, o seu merecimento, aquilo que não se compra e não se perde com dinheiro. E quando você sente esse valor interno, o dinheiro deixa de ser a sua identidade. Ele vira fluxo, ele vira consequência, ele vira movimento natural. Você não precisa mais implorar para a abundância. Você se torna um lugar onde a abundância faz sentido. Esta noite, o portal que se abre é o portal da reorganização. Não é magia instantânea, é inteligência interna. O seu subconsciente trabalha enquanto você descansa.
Ele revisita memórias, ajusta crenças, rearruma emoções, retira o excesso, devolve foco. E quanto mais você permite, mais ele faz. Você não precisa vigiar esse processo. Você só precisa continuar respirando e escolhendo a sensação de segurança como base. Daqui em diante, cada minuto deste áudio vai te conduzindo a um espaço mais profundo. Um espaço onde a ansiedade financeira perde força. Um espaço onde o medo de faltar não manda mais em você. Um espaço onde a prosperidade começa a ser natural. E se você dormir, melhor ainda, porque o descanso é a linguagem que o seu corpo entende sem resistência. Permaneça comigo. Vamos descer um pouco mais com calma e começar a limpar a raiz dessa relação. O dinheiro vai encontrar um novo lugar dentro de você. E quando isso acontece por dentro, a vida encontra novas formas de acontecer por fora. Deixe seu corpo afundar um pouco mais onde você está. Não como se estivesse caindo, mas como quem finalmente aceita ser sustentado. Como quem solta o peso sem medo. Porque o seu descanso não é um intervalo vazio. É uma inteligência viva reorganizando o que estava embaralhado. E agora que você disse sim, agora que você permitiu, nós vamos tocar na raiz com delicadeza. Respire mais uma vez, do seu jeito, e perceba como o ar encontra caminho, mesmo sem esforço. Esse é um lembrete. A vida encontra caminho quando você não interrompe com tensão. A prosperidade também. Ela encontra caminho quando você para de travar o fluxo com a necessidade de controlar cada detalhe. Agora imagine que existe um fio invisível ligando a ideia de dinheiro ao seu sistema emocional. Algumas pessoas sentem esse fio como aperto no estômago, outras como pressão no peito, outras como um ruído constante na mente. Seja como for, não tente mudar nada à força. Apenas observe e reconheça. Eu vejo o que isso faz em mim. E só esse reconhecimento já é um ato de poder, porque antes você talvez estivesse reagindo no automático. Agora você está consciente. E consciência muda a vibração. A vibração é o idioma silencioso do seu campo interno. Ela não é apenas pensamento. Ela é sensação, expectativa, postura, respiração, ritmo. Quando você pensa em dinheiro e o corpo entra em alerta, o seu sistema está dizendo perigo. Quando você pensa em dinheiro e o corpo permanece calmo, o seu sistema está dizendo: eu consigo lidar, eu consigo receber, eu consigo conduzir. Hoje, a prática é simples e profunda. Ensinar o seu corpo a não entrar em guerra quando o assunto é prosperidade. Existe um tipo de pobreza que não está na conta bancária. Ela está no modo como você se sente por dentro. Ela aparece como culpa ao receber, medo ao gastar, vergonha ao desejar, ansiedade ao planejar, exaustão ao tentar manter tudo de pé. E esse tipo de pobreza interna pode continuar mesmo quando o dinheiro entra, porque a mente cria maneiras de perder, de sabotar, de se punir. Por isso, a mudança verdadeira começa em um lugar que ninguém vê. A relação que você constrói com a sensação de segurança. Vamos fazer uma imagem mental agora. Imagine que a sua relação com o dinheiro é como uma mesa. Em cima dessa mesa estão seus hábitos, suas crenças, suas decisões, seus impulsos, seus medos e também seus sonhos. Se a mesa está tremendo, tudo em cima balança.
E muitas vezes a mesa treme não porque você não é capaz, mas porque você aprendeu a viver em tensão. Hoje, você vai fortalecer essa mesa por baixo. Você vai estabilizar a base. Traga a atenção para a sua testa, como se você colocasse uma mão suave ali, sem precisar tocar de verdade. E diga por dentro: eu libero a pressão de ter que resolver tudo agora. Sinta a testa ficando mais lisa. Em seguida, leve a atenção para a mandíbula. Muitas pessoas seguram ali a vibração de resistência, como se estivessem sempre prontas para lutar. Permita que a mandíbula relaxe e diga por dentro: eu não preciso travar para me proteger. Eu posso permitir. Agora desça para o peito. Sinta o coração, não como emoção intensa, mas como presença. E repita com calma: eu sou digno de receber. Eu sou digno de viver com tranquilidade. Eu sou digno de ver a minha vida financeira se organizar. Quando você diz isso com o corpo relaxado, a frase vira um comando mais forte do que qualquer afirmação gritada. A lei da atração, quando é verdadeira, não é sobre convencer o universo. É sobre parar de contradizer o que você pede com o que você sente. Se você pede abundância e sente medo, você cria ruído. Se você pede prosperidade e sente culpa, você cria freio. Se você pede riqueza e sente vergonha de desejar, você cria travamento. Então hoje, você não vai implorar, você vai alinhar. E alinhamento aqui significa a sua intenção e a sua energia indo na mesma direção. Quando você diz eu permito e o corpo relaxa, você está alinhando. Quando você diz eu recebo e a respiração se aprofunda, você está alinhando. Quando você diz eu confio e o peito se abre, você está alinhando. Isso é portal, não um portal distante, mas um ponto de mudança interno onde a vibração vira chave. Agora imagine um cenário. Você acorda em um dia comum e pela primeira vez em muito tempo, o dinheiro não é a primeira preocupação. A primeira sensação é paz. E a paz não significa que tudo está perfeito. Significa que você está inteiro por dentro. Significa que você tem clareza. E com clareza você enxerga soluções, você percebe oportunidades, você conversa melhor, você negocia melhor, você escolhe melhor. A prosperidade começa a ser consequência da sua presença. Permita que essa imagem se instale como uma semente. Não precisa ver detalhes, apenas sinta a atmosfera. A atmosfera de alguém que tem uma relação adulta, calma e respeitosa com o dinheiro. Alguém que não idolatra e não teme. Alguém que usa o dinheiro como instrumento para viver bem, cuidar, construir, ajudar, crescer. Agora vamos trazer mantras simples, não como repetição mecânica, mas como vibração. Repita por dentro, devagar, acompanhando o ritmo da respiração. Eu escolho segurança. Eu escolho estabilidade. Eu escolho prosperidade com leveza. Eu escolho abundância com paz. Eu escolho riqueza sem culpa. Eu escolho receber sem medo. E enquanto você repete, imagine que cada frase é como uma gota caindo em água limpa, criando ondas suaves. Essas ondas são mudanças. Mudanças invisíveis que começam no seu sistema nervoso e alcançam seus pensamentos, suas decisões, seus hábitos. Muitas vezes, a vida financeira muda quando você muda o modo como decide. E você decide melhor quando não está em alerta. Por isso o descanso é tão poderoso. Ele é o lugar onde a reorganização começa. Agora, traga à mente uma preocupação financeira
que aparece com frequência. Apenas uma, não a maior de todas. Algo que volte e meia vem como sombra. Quando essa preocupação surgir, observe como o corpo reage. E então faça algo diferente. Respire mais fundo e diga por dentro: eu te vejo, mas você não manda em mim. Eu permito que uma solução se forme. Eu permito que o caminho se abra. Eu permito que a vida me mostre o próximo passo. Sinta como isso muda a vibração. A preocupação perde o lugar de comando e vira apenas informação. E informação pode ser organizada. Agora, imagine que essa preocupação é colocada em uma caixa, não para ser negada, mas para ser guardada com ordem. Você fecha a caixa com calma e coloca em uma prateleira. Você decide: eu vou lidar com isso com clareza, no momento certo. Agora eu descanso. Essa frase é um portal. Agora eu descanso, não como fuga, mas como sabedoria, porque existe um tempo de agir e existe um tempo de permitir. E hoje o tempo é de permitir. Aos poucos, a tela escura se torna mais confortável, como uma noite que protege, como um silêncio que cura. E se você sentir sono chegando, deixe. O seu subconsciente sabe o que fazer com essa prática. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Sinta a sua respiração ficando mais espaçosa, como se cada inspiração abrisse uma janela interna e cada expiração apagasse um pouco do excesso. Agora, vamos entrar em um ponto muito profundo, o lugar onde a sua relação com o dinheiro foi construída sem que você percebesse. E não é para reviver dor nem para cavar culpa, é para reorganizar a origem, com maturidade e com calma. Pense por um instante. Quando foi a primeira vez que você entendeu que dinheiro significava preocupação? Talvez tenha sido uma frase ouvida sem intenção. Talvez tenha sido um clima dentro de casa. Talvez tenha sido um olhar de tensão, um silêncio pesado, uma conversa interrompida, um dia em que algo faltou. O seu subconsciente aprende por atmosfera. Ele aprende por repetição. Ele aprende pelo que você sente, não apenas pelo que você entende. E muitas pessoas cresceram aprendendo que prosperidade vem com sofrimento, que riqueza é para poucos, que abundância exige sacrifício infinito, que o descanso é merecido apenas quando tudo está resolvido. Só que a verdade é outra. O descanso é parte da solução. O descanso é uma ferramenta de reorganização. Ele não é prêmio, ele é base. Agora, imagine que você está diante de uma porta interna. Essa porta leva ao arquivo das suas crenças sobre dinheiro. Não precisa ver a porta com nitidez. Só perceba a ideia. Você vai abrir essa porta com gentileza, como quem entra em um lugar que estava guardado há muito tempo. Ao abrir, você não encontra monstros. Você encontra papéis antigos, frases antigas, regras antigas. E aqui vem um momento muito importante. Você não é essas regras. Você não é essas frases. Você não é essas memórias. Você é quem pode reorganizar tudo isso agora. Porque a consciência, quando encontra descanso, vira autoridade. Respire e diga por dentro: eu escolho atualizar minhas crenças. Eu escolho uma nova relação com o dinheiro. Eu escolho prosperar em paz. Agora, vamos trabalhar com uma ideia simples e poderosa. Existe um padrão de sobrevivência e existe um padrão de criação. O padrão de sobrevivência faz você funcionar em alerta. Ele faz você economizar com medo, gastar com culpa, desejar com vergonha,
planejar com ansiedade. O padrão de criação faz você funcionar com clareza. Ele faz você organizar com calma, investir com consciência, receber com gratidão, multiplicar com responsabilidade. Nesta noite, você não vai forçar a transição. Você vai permitir que ela aconteça naturalmente, porque você está entrando em um estado de criação. Um estado onde a sua energia deixa de ser consumida por medo e começa a ser usada para construir. Agora, traga a atenção para a sua barriga. A barriga é um lugar de instinto. É ali que o corpo sente ameaça antes da mente explicar. Respire para essa região como se você aquecesse por dentro. E repita, lentamente: é seguro para mim ter estabilidade. É seguro para mim receber mais. É seguro para mim relaxar. É seguro para mim prosperar. Perceba como o corpo responde a essas frases. Se surgir resistência, tudo bem. Resistência não é fracasso. Resistência é um sinal de que você tocou em algo real. E quando você toca em algo real, você tem a chance de transformar. Agora, imagine uma linha do tempo diante de você. No começo dessa linha, existe uma versão sua que aprendeu a ter medo. Uma versão sua que ouviu, viu, sentiu. E mais à frente, existe uma versão sua que aprende a confiar. Você não precisa apagar a versão antiga. Você só precisa acolher e ensinar um novo caminho. Visualize com suavidade você se aproximando dessa versão mais antiga de você mesmo. Você não chega com cobrança. Você chega com respeito. Você diz, por dentro: eu entendo o porquê você se preocupou. Eu entendo o porquê você apertou o coração. Eu entendo o porquê você tentou controlar tudo. Mas agora eu estou aqui. Agora eu cuido. Agora eu conduzo. Esse é um dos mantras mais poderosos que existem. Agora eu cuido. Repita novamente como um selo interno. Agora eu cuido. E ao dizer isso, sinta uma autoridade calma se formando. Não é dureza, é maturidade, é presença. Agora, imagine que cada preocupação financeira é como um nó em um fio. Você pode puxar o fio com força e apertar mais os nós. Ou você pode aquecer o fio com calma e permitir que os nós se soltem. O descanso é esse calor. O descanso é o que amolece o que ficou duro de tanto medo. Vamos trazer a energia e a vibração de forma prática. Imagine que existe uma frequência dentro de você, como uma estação de rádio. Durante muito tempo, talvez você tenha ficado sintonizado na estação do medo. Notícias internas ruins, previsões de falta, lembranças de perda, antecipação de problemas. Hoje, você vai girar o botão devagar. Não é um salto, é um ajuste fino. Sinta que você está sintonizando na estação da confiança. Confiança não é certeza absoluta. Confiança é a decisão de não entrar em desespero antes da hora. Confiança é respirar antes de reagir. Confiança é permitir que a vida coopere. Repita como mantra, com pausa entre as frases: eu confio no processo. Eu confio na reorganização. Eu confio no meu próximo passo. Eu confio na minha capacidade de criar. Eu confio que o dinheiro pode ser leve em minha vida. Agora, um portal se abre dentro de você quando você muda a pergunta. Em vez de perguntar por que sempre falta, você pergunta como posso organizar melhor. Em vez de perguntar por que é tão difícil, você pergunta qual é o próximo passo possível. Em vez de perguntar quando vai chegar, você pergunta o que eu posso permitir hoje. E a palavra-chave aqui é permitir.
Permitir não é cruzar os braços. Permitir é parar de bloquear. Permitir é parar de contrair. Permitir é deixar o fluxo acontecer sem guerra. Agora faça uma pequena visualização. Imagine que você está deitado, mas por dentro existe um jardim. Nesse jardim há um cofre de luz, não um cofre de metal, mas um lugar energético que representa a sua capacidade de receber e guardar com sabedoria. Esse cofre estava fechado por medo. Agora, você se aproxima dele com calma. Você coloca a mão na porta e percebe que a chave não é esforço. A chave é permissão. Você diz por dentro: eu me permito receber. E ao dizer isso, a porta se abre. Lá dentro não há apenas dinheiro. Há tranquilidade, há espaço, há planejamento, há estabilidade. Há um futuro que não te ameaça, mas te convida. Sinta essa imagem como uma sensação de que a prosperidade é possível e segura. E quando isso se instala, mesmo que devagar, o seu corpo começa a parar de sabotar. Você não precisa resolver tudo agora. Você precisa descansar o suficiente para reorganizar a forma como você se sente. E quando você muda o sentir, você muda o agir. E quando você muda o agir, você muda o resultado. Permaneça respirando, deixando a mente desacelerar. Se o sono vier, deixe. O seu subconsciente está trabalhando. Ele está atualizando arquivos antigos. Ele está reescrevendo regras. Ele está limpando mantras invisíveis. E enquanto ele faz isso, você apenas permite. Agora que você já entrou nesse lugar mais profundo, eu quero que você perceba uma coisa com muita clareza. A sua relação com o dinheiro não se reorganiza só quando você ganha mais. Ela se reorganiza quando você muda o lugar interno de onde você vive. Porque existem pessoas que ganham bem e continuam em medo, e existem pessoas que estão construindo aos poucos e já vivem com uma calma que atrai oportunidades. O que muda não é apenas o número, é a vibração do seu sistema quando pensa em prosperidade. E hoje, nesta noite, o que você está fazendo é um tipo de manifestação muito mais real do que apenas desejar. Você está manifestando um novo estado. Você está permitindo que o descanso reeduque o seu corpo. O seu corpo é o primeiro a decidir se é seguro receber. A mente pode afirmar 1000 frases, mas se o corpo estiver em alerta, ele continua repetindo o velho mantra do perigo. Então agora, o seu trabalho é simples. Ensinar o seu corpo que estabilidade é segura. Traga a atenção para os seus ombros. Ombros carregam responsabilidade, cobrança e peso. Muitas vezes, você nem percebe o quanto está sustentando o mundo em cima do corpo. Permita que os ombros desçam, milímetros que seja. E quando eles descem, algo dentro de você diz: eu posso parar de carregar tudo sozinho. Esse pequeno gesto é um portal de permissão. Agora, sem pressa, perceba o seu ritmo interno. Talvez durante o dia, ele seja acelerado, como se você estivesse sempre correndo atrás de algo que não chega. À noite, você pode instalar um ritmo diferente, um ritmo que chama a vida para cooperar. E esse ritmo não é lento por preguiça, ele é lento por sabedoria. Ele é o ritmo de quem entende que a abundância não nasce da pressa, mas da clareza. Existe uma frase que muitas pessoas carregam por dentro, mesmo sem dizer: eu só vou descansar quando tudo estiver resolvido. Essa frase parece lógica, mas ela cria um ciclo cruel, porque tudo nunca fica completamente resolvido
se você viver tentando controlar o futuro. Hoje você vai inverter esse mantra. Você vai dizer: eu descanso para que tudo se organize. Eu descanso para ver melhor. Eu descanso para decidir melhor. Eu descanso para receber melhor. Repita por dentro, do seu jeito, com a voz interna mais tranquila que você conseguir. Eu descanso para reorganizar. E ao repetir, sinta que algo relaxa no peito. Esse relaxamento é inteligência. Ele abre espaço para soluções aparecerem sem você forçar. Agora imagine que o dinheiro na sua vida é como água em um rio. Quando você está em medo, você tenta segurar a água com as mãos. E quanto mais você tenta, mais ela escapa. Quando você está em clareza, você constrói as margens. Você direciona. Você permite fluxo com ordem. Prosperidade é isso. Fluxo com ordem. Abundância é isso. Movimento com consciência. Riqueza é isso. Receber, cuidar, multiplicar e compartilhar sem se destruir. E aqui existe um ponto importante. Não é só sobre dinheiro entrar. É sobre você permitir que ele permaneça, que ele cresça, que ele seja administrado com maturidade. E maturidade financeira começa com maturidade emocional. Quando você não compra para tapar buraco emocional, quando você não economiza por pânico, quando você não se culpa por desejar, quando você não se pune por errar, você cria um campo estável. E o campo estável é fértil. Agora traga à mente o que você gostaria de sentir ao olhar para sua conta, para seus planos, para seus projetos. Não o que você gostaria de ter, mas o que você gostaria de sentir. Talvez seja alívio, talvez seja segurança, talvez seja orgulho sereno, talvez seja liberdade, talvez seja gratidão. Escolha uma sensação e agora, com a respiração, convide essa sensação para o seu corpo, como se você já estivesse treinando o seu sistema a reconhecê-la. A lei da atração, quando aplicada com consciência, funciona como espelho. Ela reflete de volta aquilo que você sustenta com consistência. E consistência não é euforia. Consistência é estado estável. É por isso que a calma é um dos estados mais magnéticos para a prosperidade. Ela não faz barulho, mas ela organiza tudo. Agora, vamos criar um pequeno ritual interno, bem simples, para mudar a vibração sem esforço. Na próxima inspiração, você diz por dentro: eu recebo. Na expiração você diz: eu confio. Faça isso algumas vezes no seu ritmo. Eu recebo. Eu confio. Eu recebo. Eu confio. Perceba como a frase se encaixa melhor quando o corpo está relaxado, porque aí ela não vira pedido, vira decisão. Agora, imagine que existe uma energia ao seu redor como um campo suave que se ajusta quando você escolhe confiança. Esse campo é a sua vibração. Ele influencia o seu olhar, o seu foco, o seu comportamento. Ele influencia a sua coragem de fazer uma ligação, de enviar uma proposta, de aprender algo novo, de cortar um gasto que não faz sentido, de organizar uma planilha, de negociar com firmeza, de se posicionar. A prosperidade, muitas vezes, chega através de escolhas pequenas feitas com calma. E aqui está o detalhe mais bonito. Quando você descansa bem, você não vira outra pessoa do nada. Você volta a ser você, só que sem ruído. Você volta a ouvir sua intuição. Você volta a reconhecer caminhos. Você volta a sentir esperança de um jeito limpo. E esperança limpa tem força. Ela sustenta a manifestação.
Agora, como um mantra mais profundo, repita por dentro, lentamente: eu me libero do medo de faltar. Eu me libero da culpa de receber. Eu me libero da necessidade de controlar tudo. Eu me abro para novas fontes. Eu me abro para boas ideias. Eu me abro para oportunidades alinhadas. Eu me abro para uma vida financeira organizada. Se alguma dessas frases tocar um ponto sensível, respire. Não precisa consertar nada agora. Seu subconsciente está ouvindo. Ele está registrando. Ele está reorganizando. E ele trabalha melhor quando você não pressiona. Agora imagine um portal na sua frente, um portal de luz discreta, que representa uma escolha. De um lado, a vida financeira guiada por tensão, pressa e medo. Do outro lado, a vida financeira guiada por clareza, presença e permissão. Você não precisa atravessar correndo. Você pode atravessar com calma. E ao atravessar, você não promete perfeição. Você promete processo. Você promete continuidade. Diga por dentro: eu escolho atravessar. Eu escolho aprender um novo jeito. Eu escolho prosperar sem perder minha paz. E agora, deixe sua mente imaginar uma cena simples do futuro próximo. Você acorda, se levanta e faz uma pequena ação concreta com serenidade. Pode ser organizar algo, planejar uma meta, ajustar um detalhe, cortar um excesso, criar um hábito. Não precisa ser grande, só precisa ser real. E nessa cena você se sente estável. Você se sente no comando. Você se sente capaz. Essa imagem é um treinamento. É manifestação em forma de identidade. Respire mais uma vez. E permita que o sono chegue, se ele quiser chegar. Porque a reorganização não depende de esforço. Ela depende de permissão. E você já está permitindo. Agora nós vamos tocar em um ponto que muda tudo. A forma como você se enxerga quando pensa em dinheiro. Porque para muita gente, o dinheiro virou um juiz interno. Ele aprova. Ele condena. Ele define se você está indo bem ou mal, se você é capaz ou não, se você tem valor ou não. E isso é pesado demais para uma ferramenta carregar. Dinheiro é energia de troca. É recurso, é movimento, é meio. Ele não pode ocupar o lugar do seu valor pessoal. Então, nesta noite, você vai separar essas duas coisas com calma. Você vai permitir que o dinheiro volte a ser dinheiro. E você vai permitir que você volte a ser você. Um ser humano inteiro, digno, capaz de aprender, ajustar, crescer, construir, prosperar. Traga a atenção para o centro do seu peito e imagine que existe ali uma espécie de selo, uma marca invisível criada ao longo do tempo. Em muitas pessoas, esse selo diz: eu não mereço, ou diz: eu preciso lutar demais para ter, ou diz: eu sempre perco, ou diz: eu não sou bom com isso. Esse selo não é verdade, é programação. E programação pode ser reescrita. Hoje, você não vai brigar com o selo. Você vai aquecer, você vai suavizar, você vai dissolver, porque o descanso dissolve o que a tensão solidificou. Repita por dentro com gentileza: eu mereço viver com tranquilidade. Eu mereço ter estabilidade. Eu mereço receber sem culpa. Eu mereço prosperar sem me esgotar. E ao repetir, sinta como se cada frase fosse uma mão suave desfazendo um nó. Agora, imagine que existe uma conversa interna que acontece automaticamente quando o assunto é dinheiro. Talvez ela diga: não vai dar. Talvez ela diga: vai faltar. Talvez ela diga: você não consegue.
Talvez ela diga: você vai errar. Nesta noite, você vai mudar o tom dessa conversa, não com falsidade, mas com maturidade. Você vai dizer: eu posso aprender, eu posso organizar, eu posso melhorar, eu posso criar, eu posso receber. E aí, algo importante acontece. A vibração muda, porque medo é vibração de fechamento. Maturidade é vibração de abertura. A lei da atração responde a isso. Ela responde quando você começa a sustentar uma identidade alinhada. Não é sobre repetir frases com ansiedade. É sobre sentir uma verdade nova se instalar aos poucos. Agora, vamos criar uma imagem mental que reprograma profundamente. Imagine que você está caminhando em um corredor calmo. As paredes desse corredor têm quadros, e cada quadro representa uma crença sobre dinheiro que você carregou. Alguns quadros são antigos, alguns foram pintados por outras pessoas. Alguns vieram de histórias que nem eram suas. Você não precisa destruir esses quadros. Você só precisa escolher quais ficam, quais saem e quais serão substituídos. Você chega diante de um quadro que diz: dinheiro é sofrimento. Você observa, e então você decide: eu retiro essa imagem. Você coloca no lugar outro quadro que diz: dinheiro pode ser paz e organização. Você segue mais um pouco e encontra outro quadro: prosperidade não é para mim. Você observa e decide: eu retiro. Você coloca no lugar: prosperidade é um caminho que eu aprendo a construir. Sinta o poder disso. Você está curando a estética interna da sua mente. Você está mudando o cenário onde suas decisões nascem. E decisões nascem do cenário interno. Agora, vamos trazer um portal ainda mais profundo. O portal do merecimento silencioso. O merecimento silencioso é quando você para de tentar provar para a vida que merece. Você simplesmente permite. Você para de negociar com Deus, com o universo, com a sorte. Você para de dizer: eu vou ser bom se você me der. Você começa a dizer: eu sou digno e eu construo com responsabilidade. Isso muda o seu campo de forma imediata. Repita por dentro: eu paro de me punir, eu paro de me sabotar, eu paro de carregar vergonha, eu me perdoo por decisões antigas, eu me perdoo por erros, eu me perdoo por ter feito o que podia com a consciência que tinha. E agora eu escolho uma nova forma. Essa parte é fundamental, porque culpa prende energia no passado. E energia presa no passado é energia que não cria futuro. Quando você libera a culpa, você recupera força. E essa força volta como clareza, disciplina, coragem e constância. Prosperidade verdadeira é constância. É uma vibração estável que se expressa em escolhas diárias. Agora imagine uma cena em que você recebe uma boa notícia financeira. Pode ser um pagamento, uma oportunidade, um aumento, um contrato, um projeto. Só imagine e observe como o corpo reage. Algumas pessoas, quando imaginam receber, sentem alegria. Outras sentem medo de perder. Outras sentem culpa. Outras sentem desconfiança. Seja qual for a reação, acolha. E então diga por dentro: eu me permito receber com paz. Eu me permito celebrar sem medo. Eu me permito manter. Sinta como isso é diferente. Não é só receber, é manter em paz, é permitir permanência. Porque muita gente manifesta, mas não sustenta. E não sustenta porque por dentro ainda existe um programa de instabilidade.
Hoje você está reescrevendo esse programa com descanso, com segurança, com permissão. Agora, como um mantra para alinhar vibração e ação, repita: eu atraio oportunidades alinhadas. Eu reconheço as oportunidades. Eu ajo com clareza. Eu administro com sabedoria. Eu multiplico com responsabilidade. Eu compartilho com alegria. Eu preservo minha paz. Observe como essas frases constroem um ciclo saudável. Esse ciclo é abundância madura. Não é só ter, é saber conduzir. E quanto mais você sente que consegue conduzir, mais o dinheiro deixa de ser ameaça e vira aliado. Agora, traga a atenção para o seu corpo novamente. A sensação de relaxamento é um sinal de que o seu sistema está aceitando novas possibilidades. E se o relaxamento ainda não veio completamente, tudo bem. Isso é processo. O subconsciente trabalha por camadas. Hoje você abre uma camada, amanhã ele abre outra. Mas o primeiro passo você já deu, você permitiu. E é aqui que a manifestação acontece sem barulho. Você muda a vibração e a vida responde. Você muda a identidade e as escolhas mudam. Você muda o estado e o caminho aparece. Fique mais um pouco nesse lugar. Deixe a respiração ir ficando mais lenta. Deixe a mente ficar menos urgente. Deixe o corpo sentir que não precisa correr para ser digno. Você pode prosperar com calma. Você pode construir com paz. Você pode receber com confiança. Agora você já está em um estado em que a mente começa a ficar mais silenciosa. E nesse silêncio existe uma oportunidade rara. Plantar uma intenção tão limpa que ela não vem com desespero. Intenção limpa é diferente de pedido ansioso. Pedido ansioso vibra falta. Intenção limpa vibra direção. E direção é um dos segredos mais poderosos da prosperidade. Então, nesta noite nós vamos alinhar direção. Não é para decidir toda a sua vida agora. É para apontar sua energia para um caminho que faz sentido. Porque a energia, quando tem direção, começa a se organizar como um rio que encontra leito. E quando um rio encontra leito, ele flui com força e com calma ao mesmo tempo. Traga à mente uma frase simples que represente a sua nova relação com o dinheiro. Pode ser algo como: eu vivo estabilidade, ou eu vivo prosperidade em paz, ou eu permito abundância com equilíbrio. Escolha uma frase e agora não apenas pense nela, sinta como se ela já fosse um estado interno possível, como se o seu corpo pudesse aprender esse idioma. Agora repita essa frase por dentro, bem devagar, como um mantra. E cada vez que repetir, permita que ela desça da mente para o corpo. Muitas pessoas afirmam com a cabeça, mas negam com o peito. Hoje você está unificando. Você está fazendo mente e corpo caminharem juntos. Isso é alinhamento. Isso é portal. Agora, imagine que o seu campo energético ao seu redor é como uma sala. E nessa sala existem portas. Algumas portas estão fechadas porque você ficou em medo. Outras portas estão fechadas porque você ficou em culpa. Outras portas estão fechadas porque você se acostumou a pensar pequeno para não se frustrar. Hoje, o descanso é a chave que abre portas sem violência. Visualize com suavidade você abrindo uma porta chamada novas ideias. E quando essa porta abre, você percebe que ideias não são coisas raras. Elas aparecem quando a mente não está exausta. E por isso dormir bem, descansar bem, respirar bem,
É um ato de prosperidade, porque você não cria bem no caos interno. Você cria bem na estabilidade. Agora, abra outra porta. Oportunidades. Essa porta não se abre com pressa. Ela se abre com presença. Oportunidade é algo que passa o tempo todo, mas só é reconhecida por quem tem atenção disponível. E a atenção disponível é um fruto do descanso. Quando você está cansado e ansioso, você não vê. Quando você descansa e se reorganiza, você começa a ver. Agora abra outra porta. Disciplina tranquila. Disciplina tranquila não é rigidez. É constância. É fazer o que precisa ser feito sem entrar em guerra consigo mesmo. Muitas pessoas tentam organizar a vida financeira se odiando, se cobrando, se punindo. Isso não sustenta. O que sustenta é uma disciplina que vem de cuidado. E cuidado nasce quando você está em paz. Repita por dentro: eu me trato com respeito. Eu me organizo com calma. Eu me comprometo com o que me faz bem. Agora vamos falar de vibração de abundância. Abundância não é apenas acumular. Abundância é sentir que existe o suficiente para começar, para continuar e para crescer. E esse sentimento é uma frequência. Quando você entra nessa frequência, você para de agir por pânico. E quando você para de agir por pânico, você para de perder energia em escolhas ruins. Você para de gastar para aliviar a ansiedade. Você para de adiar por medo. Você para de desistir por antecipação. Então, nesta noite, você vai praticar a vibração do suficiente. Diga por dentro: eu tenho o suficiente para o próximo passo. Eu tenho o suficiente para aprender. Eu tenho o suficiente para construir. Eu tenho o suficiente para melhorar. E sinta como isso alivia o corpo, porque o corpo, quando sente suficiente, sai do modo de sobrevivência. Agora, imagine um portal no seu dia a dia. Um portal pequeno, mas poderoso. Esse portal é o momento em que você decide agir com clareza, em vez de agir com impulso. Sempre que você estiver prestes a tomar uma decisão financeira, grande ou pequena, você respira e pergunta: isso vem de medo ou vem de clareza? Essa pergunta reorganiza tudo. Ela muda a vibração do ato. E o universo responde ao ato com vibração. A lei da atração responde ao que você sustenta, não ao que você fala. Repita por dentro: eu escolho clareza. Eu escolho consciência. Eu escolho prosperidade com equilíbrio. Agora permita que a mente imagine um cenário de manifestação realista, mas bonito. Você começa a ver resultados. Você percebe que as contas ficam mais organizadas. Você percebe que sua mente fica menos ansiosa. Você percebe que oportunidades começam a surgir com mais naturalidade. Você percebe que o dinheiro começa a fluir com menos tensão. E, principalmente, você percebe que você não precisa estar em estado de alerta para tudo dar certo. Esse é o maior milagre. Viver bem por dentro enquanto a vida se organiza por fora. Agora, vamos trazer um mantra ligado a portal e energia, de forma bem suave, como se você estivesse sussurrando internamente. Repita: eu entro no portal do alinhamento. Eu entro no portal da prosperidade calma. Eu entro no portal da reorganização. Eu entro no portal do merecimento. Eu entro no portal da abundância. Sinta como cada frase abre espaço. Não é para acreditar com força. É para permitir com suavidade. Permitir é a palavra-chave de tudo. Agora deixe a respiração continuar te levando. Se você já estiver quase dormindo, perfeito. O sono
é parte do processo. O subconsciente está recebendo as novas ordens. Ele está reorganizando as velhas crenças. Ele está instalando uma nova base. E nessa nova base, o dinheiro não é mais uma ameaça. Ele é um fluxo que você aprende a conduzir com calma, com sabedoria e com gratidão. Agora nós vamos aprofundar ainda mais, porque existe uma parte do seu campo que guarda uma espécie de medo secreto. O medo de dar certo. Parece estranho, mas é muito comum. Algumas pessoas se acostumaram tanto a sobreviver, a improvisar, a correr atrás, que quando a vida começa a se organizar, surge um desconforto, como se a paz fosse instável. E então, sem perceber, a pessoa cria confusão para voltar ao terreno conhecido. Hoje, você vai desarmar esse mecanismo com delicadeza. Respire e diga por dentro: eu me permito dar certo. Eu me permito viver um período de estabilidade. Eu me permito sentir paz, sem desconfiar. Eu me permito permanecer no bem. Perceba como essas frases mexem com o corpo. Se surgir qualquer sensação de estranhamento, acolha. Não é para brigar, é para ensinar. Você está ensinando ao seu sistema nervoso que prosperidade não é perigo. Você está ensinando que receber não é ameaça. Você está ensinando que o bem pode ser permanente. Agora imagine que sua vida financeira é como uma casa. Durante muito tempo, talvez essa casa tenha sido construída às pressas, com remendos, com improvisos, com goteiras, com portas que rangem. Você não precisa culpar ninguém. Você fez o que podia. Hoje, o descanso é o momento em que você começa a reformar com calma, sem barulho, sem pressa, uma reforma interna que muda a estrutura. Visualize você entrando nessa casa e acendendo uma luz. Essa luz não é forte. Ela é suave, suficiente para ver com clareza. E você começa a caminhar pelos cômodos. Um cômodo representa seus gastos. Outro representa seus ganhos. Outro representa seus sonhos. Outro representa suas dívidas, se houver. Outro representa suas oportunidades. E conforme você caminha, você não entra em pânico. Você observa e organiza. Essa imagem é o seu subconsciente aprendendo uma nova forma de lidar com dinheiro, com lucidez e calma. Agora vamos abrir um cômodo específico. O cômodo do merecimento. Esse cômodo, em muitas pessoas, está bagunçado por causa de comparações. Comparações com quem tem mais, com quem começou antes, com quem parece ter sorte. Comparação gera uma vibração amarga, e essa vibração drena energia. Hoje você vai fechar a porta da comparação e abrir a janela da sua própria trajetória. Repita por dentro: eu honro meu ritmo, eu honro meu processo, eu honro meu caminho, eu não preciso competir, eu preciso alinhar. Sinta o alívio disso. Quando você sai da comparação, você recupera energia. E energia recuperada vira criatividade, foco e constância. Tudo isso alimenta prosperidade. Agora, vamos trabalhar com manifestação de um jeito muito prático, mas ainda dentro dessa atmosfera de descanso. Manifestação não é apenas imaginar. Manifestação é também permitir que o seu cérebro reticular, aquela parte que filtra o que você percebe, comece a identificar oportunidades. Quando você decide prosperidade, você começa a ver caminhos, mas você só vê caminhos se a mente estiver menos congestionada. Então,
Nesta noite, você vai enviar uma instrução clara para sua mente. Diga por dentro: a partir de agora, eu reconheço oportunidades de prosperidade. Eu reconheço soluções. Eu reconheço recursos. Eu reconheço pessoas e ideias alinhadas. Agora, imagine essa instrução como se fosse um selo colocado na sua mente, um selo de foco. E esse foco não é tensão, é direcionamento. Você não vai ficar caçando oportunidades com ansiedade. Você vai permitir que elas apareçam e você vai reconhecê-las com calma. Agora, traga a atenção para a sua respiração de novo. E enquanto o ar entra e sai, imagine que você está limpando um corredor interno. Esse corredor conecta sua energia ao dinheiro. Quando há medo, o corredor fica estreito. Quando há culpa, o corredor fica pesado. Quando há ansiedade, o corredor fica turbulento. Hoje, o descanso limpa, ele alarga, ele suaviza. Repita por dentro: eu libero a turbulência, eu libero a pressa, eu libero o peso, eu permito um fluxo limpo. E agora, imagine que o dinheiro é atraído não por desespero, mas por clareza. Ele encontra pessoas que sabem administrar. Ele encontra pessoas que têm postura de responsabilidade. E responsabilidade não é rigidez. Responsabilidade é respeito pelo fluxo. Você respeita o que entra. Você respeita o que sai. Você respeita o que fica. Você respeita o que você constrói. Diga por dentro: eu respeito o fluxo do dinheiro. Eu respeito meu trabalho. Eu respeito minhas escolhas. Eu respeito meu futuro. Agora, uma parte muito importante. Prosperidade também tem a ver com permitir ajuda. Algumas pessoas querem resolver tudo sozinhas, e isso cria um campo pesado. Permitir ajuda é vibração de abundância. É dizer: eu não preciso carregar tudo sozinho. Hoje, você vai liberar essa resistência. Repita: eu me permito receber apoio. Eu me permito receber orientação. Eu me permito receber boas oportunidades. Eu me permito receber boas conexões. Sinta como isso abre o peito. Como se o mundo deixasse de ser um inimigo. Como se a vida passasse a ser colaboradora. Essa sensação é um imã. Ela muda como você se comunica, como você se apresenta, como você se posiciona. E isso muda resultados. Agora, imagine um dia no futuro em que você percebe claramente: minha relação com o dinheiro mudou. Não porque tudo virou perfeito, mas porque eu mudei por dentro. Eu não entro em pânico. Eu não me desespero. Eu ajo. Eu organizo. Eu aprendo, eu melhoro, eu recebo, eu construo. Sinta a dignidade dessa versão sua, uma dignidade calma, e diga por dentro: eu estou me tornando essa pessoa. Eu já comecei. Se o sono estiver chegando, deixe. O seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua limpando o corredor. Ele continua reformando a casa. Ele continua instalando novos selos. Ele continua te preparando para uma vida financeira mais leve e mais próspera. E você apenas permite, com calma, com confiança, com descanso. Agora, com a mente mais silenciosa e o corpo mais solto, nós vamos entrar em uma camada onde a energia se organiza como uma maré que volta ao seu ritmo natural. Existe um ritmo de prosperidade que é seu, um ritmo que combina com a sua vida, com o seu temperamento, com a sua história. E quando você tenta viver no ritmo do medo, você se afasta de você mesmo. Quando você volta ao seu ritmo natural,
A vida começa a encaixar. Respire e sinta a sua própria presença. Esse é o ponto mais importante, porque prosperidade, antes de ser dinheiro, é presença, é estar inteiro, é estar aqui, é agir com consciência, é sentir o momento sem estar correndo mentalmente para o futuro. Agora, imagine que dentro de você existe um fio condutor, como uma linha de energia que vai da cabeça ao coração e do coração ao ventre. Quando essa linha está alinhada, você pensa com clareza, sente com verdade e age com estabilidade. Quando essa linha está desalinhada, você pensa demais, sente pouco e age no impulso. Hoje o descanso alinha essa linha de energia. Você pode imaginar essa linha como um feixe suave de luz passando pelo centro do seu corpo. E conforme você respira, essa linha fica mais reta, mais contínua, mais calma. Isso é vibração, isso é reorganização, isso é manifestação acontecendo no invisível. Agora, vamos trazer um mantra que conecta energia e dinheiro de um jeito respeitoso. Repita por dentro. Dinheiro é energia de troca. Eu troco com equilíbrio. Eu troco com consciência. Eu recebo com gratidão. Eu dou com sabedoria. Eu cuido do que entra e do que sai. Perceba como isso muda a sensação. Dinheiro deixa de ser um drama e vira uma dança. Uma dança onde você aprende passos melhores e cada passo melhorado é uma pequena vitória. Agora, imagine que a sua vida financeira tem um centro de comando dentro de você. Esse centro de comando não fica na ansiedade, não fica na urgência, não fica na cobrança. Ele fica na calma, porque é na calma que você enxerga, e é enxergando que você reorganiza. Então visualize você sentando em uma cadeira confortável, dentro dessa sala interna. Uma sala limpa, silenciosa, segura. Na sua frente há uma mesa simples. Sobre a mesa há 3 elementos: clareza, coragem e constância. Você não precisa pegar todos de uma vez. Você só precisa sentir que eles estão disponíveis. Clareza para ver a realidade sem medo. Coragem para fazer ajustes sem pânico. Constância para construir sem se destruir. Repita por dentro. Eu tenho clareza. Eu tenho coragem. Eu tenho constância. Agora, existe um portal que se abre quando você troca a pergunta de novo. Em vez de perguntar quanto falta, você pergunta o que eu posso construir a partir daqui. Em vez de perguntar quando vou conseguir, você pergunta como posso tornar isso mais provável. Essas perguntas são vibração de criação. E vibração de criação cria caminhos. Imagine por um instante que a prosperidade é uma estrada. Algumas pessoas olham para a estrada e veem apenas distância. Outras olham e veem o próximo passo. Hoje, você vai treinar o seu foco para o próximo passo. O próximo passo é sempre possível. O próximo passo é sempre real. E quando você dá o próximo passo, o caminho responde. Repita: eu me comprometo com o próximo passo. Eu não preciso controlar o caminho inteiro. Eu me comprometo com o que eu posso hoje. Agora vamos fazer uma prática de vibração bem sutil. Pense na palavra abundância e observe o corpo. Depois pense na palavra escassez. Observe o corpo. Perceba a diferença. Abundância tende a abrir. Escassez tende a fechar. Hoje, você vai escolher abrir, mesmo que pouco. Diga por dentro: eu escolho abundância.
Eu escolho expansão. Eu escolho espaço. Agora, imagine que essa escolha cria um campo ao seu redor. Um campo que começa a atrair experiências compatíveis. Não como mágica imediata, mas como consequência de alinhamento. Quando você está em expansão, você aceita oportunidades. Quando você está em contração, você recusa, mesmo sem perceber. Então hoje você está treinando expansão. Agora, vamos tocar em um ponto importante. Prosperidade não é apenas receber, é também sentir-se seguro para manter. Então imagine que você tem uma conta interna chamada estabilidade e você deposita nela com gestos pequenos. Dormir melhor, respirar, organizar um detalhe, dizer não para o excesso, dizer sim para o que te fortalece, manter uma rotina simples. Esses depósitos criam uma base que sustenta crescimento. Repita por dentro: eu construo estabilidade, eu construo segurança, eu construo prosperidade. E agora, imagine um portal energético se abrindo bem na sua frente, como um arco de luz discreta. Esse portal representa uma decisão. Eu paro de negociar com o medo e começo a conversar com a vida. Conversar com a vida é diferente de brigar com ela. Brigar fecha, conversar abre. Diga por dentro: vida, me mostre o próximo caminho. Me mostre a próxima oportunidade. Me mostre a próxima ideia. Me mostre a próxima solução. Sinta como isso é suave. Não é desespero, é convite. Convite é uma vibração poderosa. Ele cria espaço para respostas. Agora, permita que o corpo relaxe ainda mais. Você pode sentir as pálpebras pesadas, a respiração lenta, o pensamento mais distante. E nesse estado, o subconsciente trabalha como um artesão. Ele ajusta fios, ele fecha vazamentos, ele fortalece a base, ele reorganiza o modo como você se sente diante do dinheiro. E quando você acordar, mesmo que nada externo tenha mudado ainda, algo interno já estará diferente. E o interno é o começo do externo. Fique nesse silêncio, permita, confie, descanse. Agora nós vamos entrar em uma parte onde a manifestação acontece por meio de um tipo de reconciliação. Reconciliação com o dinheiro, com o tempo, com o passado, com decisões antigas, com caminhos que você não tomou, com oportunidades que você perdeu, com erros que você cometeu tentando acertar, porque enquanto houver briga com o passado, uma parte da sua energia fica presa lá, e energia presa no passado não constrói futuro. Então, nesta noite, você vai fazer um acordo silencioso com você mesmo. Não um acordo de perfeição, um acordo de continuidade. Respire e diga por dentro: eu libero o passado, eu aproveito o aprendizado, eu sigo com maturidade, eu sigo com calma. Perceba como essa frase age como uma chave. Ela destranca um espaço interno que estava ocupado por culpa ou arrependimento. E quando esse espaço se abre, algo novo pode entrar. Agora, imagine que você está segurando uma pequena bolsa invisível, e dentro dela estão pesos antigos ligados ao dinheiro. Pesos como vergonha, pesos como sensação de incapacidade, pesos como comparações, pesos como medo de faltar, pesos como medo de ser julgado. Hoje, você vai colocar essa bolsa no chão. Você não precisa rasgar a bolsa, você só precisa parar de carregar. Sinta a imagem, você colocando essa bolsa no chão. E ao colocar, você diz: eu não preciso mais sustentar isso.
Eu me permito caminhar mais leve. Esse é um dos segredos da prosperidade, leveza interna. Não é irresponsabilidade, é leveza emocional. É não transformar dinheiro em drama. Quando o drama sai, a clareza entra. Agora traga a atenção para a sua mão direita e imagine que nela você segura uma chave. Essa chave é simbólica. Ela representa um hábito novo. Um hábito pequeno que muda muita coisa. Pode ser anotar gastos por alguns minutos, pode ser olhar para o dinheiro com mais presença, pode ser organizar um plano simples, pode ser aprender algo novo, pode ser parar de adiar uma conversa. Não precisa decidir exatamente agora. Apenas sinta que você tem uma chave. E o que essa chave abre? Ela abre a porta da consistência. Porque consistência é o que transforma prosperidade em estabilidade. Repita por dentro: eu tenho constância. Eu não preciso correr. Eu preciso continuar. Agora, vamos tocar em um ponto delicado. Muitas vezes o dinheiro vai embora não por falta de capacidade, mas por falta de energia. Quando você está drenado, você toma decisões piores. Quando você está drenado, você desiste mais rápido. Quando você está drenado, você compra por ansiedade. Quando você está drenado, você perde oportunidades porque não tem força para tentar. Então, descansar é um ato financeiro. Descansar é um investimento. Diga por dentro: meu descanso é meu investimento. Meu descanso é minha base. Meu descanso reorganiza minhas escolhas. Agora, imagine o seu futuro como uma estrada iluminada por pequenos pontos de luz. Cada ponto de luz representa uma escolha certa, uma escolha simples, mas alinhada. E você não precisa ver a estrada inteira. Você só precisa ver o próximo ponto. Visualize você caminhando até o próximo ponto de luz. E quando você chega, você sente uma recompensa interna, paz, porque a verdadeira riqueza começa como paz. Agora, vamos trazer um mantra que ajuda a reorganizar o campo. Repita por dentro, lentamente: eu atraio dinheiro com paz. Eu atraio oportunidades com clareza. Eu atraio soluções com calma. Eu atraio prosperidade com constância. Sinta como isso é diferente de pedir. Isso é assumir. Assumir é vibração de poder. E poder aqui não é controle. É presença. É maturidade. Agora, imagine que dentro de você existe um centro de gravidade. Quando você está ansioso, seu centro de gravidade sobe para a cabeça e vira excesso de pensamento. Quando você está em paz, seu centro de gravidade desce para o corpo e vira estabilidade. Hoje, você vai descer esse centro. Sinta o peso do corpo no apoio. Sinta o contato com a cama, com o sofá, com a cadeira. Sinta que você está aqui. E diga por dentro: eu volto para o corpo. Eu volto para a estabilidade. Eu volto para a paz. Agora, uma visualização muito poderosa. Imagine que você está sentado diante de um lago calmo. Esse lago representa a sua energia. Quando a água está agitada, você não vê o fundo. Quando a água acalma, você vê. E ver é o começo da reorganização. Prosperidade é, muitas vezes, enxergar o que antes estava turvo. Enxergar um gasto desnecessário. Enxergar um padrão. Enxergar uma oportunidade. Enxergar uma decisão. Enxergar um caminho. Então, hoje, você está deixando o lago acalmar. Você não está forçando respostas. Você está permitindo clareza. Diga por dentro:
Eu permito clareza. Eu permito soluções. Eu permito reorganização. Agora, se surgir um pensamento preocupante, não lute. Apenas deixe o pensamento passar como uma nuvem e volte para o lago. Volte para a respiração. Volte para a sensação de apoio. Isso treina o seu sistema a não ser sequestrado por ansiedade. E quando a ansiedade perde força, o dinheiro deixa de ser um gatilho. Agora, imagine que você está entrando em um portal de descanso profundo. Esse portal não é apenas sono, ele é reorganização, ele é cura, ele é recalibração. E dentro desse portal, o seu subconsciente ajusta a vibração. Ele troca medo por segurança. Ele troca culpa por merecimento. Ele troca pressa por constância. Você não precisa assistir isso acontecendo. Você só precisa permitir. E se você dormir agora, perfeito, porque o trabalho continua. O trabalho invisível continua. O trabalho de reorganizar continua. Agora, nós vamos aprofundar a sensação de segurança, porque segurança é a base onde a abundância cresce. Sem segurança, qualquer dinheiro vira motivo de medo. Com segurança, até pouco dinheiro vira semente, porque você consegue administrar com clareza. Segurança não é só ter. Segurança é sentir que você consegue lidar. E hoje essa sensação está sendo treinada dentro de você. Traga a atenção para o seu peito novamente e imagine que ali existe um espaço interno que se expande quando você confia. Como se o seu coração tivesse uma respiração própria. E cada vez que você respira, esse espaço se abre mais um pouco. Não é emoção explosiva, é estabilidade silenciosa. Diga por dentro: eu escolho segurança, eu escolho estabilidade, eu escolho uma relação leve com o dinheiro. Agora, vamos trabalhar com um detalhe muito prático, mas de forma suave. O dinheiro respeita direção. E direção nasce quando você tem clareza de intenção. Não é intenção de controle, é intenção de alinhamento. Quando você sabe para onde quer ir, mesmo que aos poucos você para de desperdiçar energia em caminhos que não te levam. Isso é prosperidade madura. Então, imagine uma bússola dentro de você. Essa bússola aponta para 3 direções: paz, organização e crescimento. Sempre que você fizer uma escolha, você pode perguntar: isso me aproxima de paz, de organização e de crescimento? E se aproxima, é um sim. Se afasta, é um ajuste. Repita por dentro: eu faço escolhas que me aproximam de paz. Eu faço escolhas que me aproximam de organização. Eu faço escolhas que me aproximam de crescimento. Sinta como essas frases te colocam em postura de comando calmo. Não comando sobre o mundo, mas comando sobre você. E isso é riqueza interna. Agora existe um portal muito importante para a prosperidade: o portal da paciência ativa. Paciência ativa não é esperar sem fazer nada. Paciência ativa é fazer o que precisa ser feito, com calma, sem destruir o corpo, sem perder a paz, sem entrar em pressa. É confiar no processo enquanto você constrói. Diga por dentro: eu pratico paciência ativa. Eu ajo com calma. Eu confio no processo. Agora, imagine que a sua vida financeira é como um jardim. Algumas sementes já foram plantadas. Algumas ainda não. Algumas plantas precisam de água. Algumas precisam de poda. Algumas precisam de sol. O jardineiro sábio não puxa a planta para ela crescer mais rápido. Ele cuida
ele ajusta, ele observa, ele confia no tempo. Hoje, você é esse jardineiro. Visualize você olhando para esse jardim com serenidade. Você percebe o que precisa de cuidado, sem desespero. E você sente uma coisa: eu consigo, eu estou aprendendo, eu estou construindo. Agora um mantra simples, para consolidar essa identidade. Eu sou alguém que constrói prosperidade. Eu sou alguém que administra com sabedoria. Eu sou alguém que recebe com gratidão. Eu sou alguém que mantém com equilíbrio. Perceba a força disso. Não é fantasia, é treino de identidade. Você se torna aquilo que sustenta por dentro com consistência. Agora, vamos incluir a ideia de energia e vibração de um jeito bem suave. Imagine que o seu campo energético é como uma música. Se a música está desafinada, tudo parece confuso. Se a música está afinada, tudo começa a se encaixar. Hoje, o descanso está afinando você. Ele está ajustando a frequência do seu coração, da sua mente e do seu corpo para uma vibração mais estável. Diga por dentro: eu me afino com a prosperidade. Eu me afino com a abundância. Eu me afino com a estabilidade. Agora, imagine que existe um portal no seu sono. Um portal que se abre quando você deixa o corpo relaxar de verdade. E nesse portal, o seu subconsciente reorganiza padrões como se estivesse arrumando uma casa por dentro. Ele coloca coisas no lugar, ele joga fora excessos, ele limpa ruídos, ele fortalece a base. Você não precisa fazer nada além de permitir. Agora, traga à mente uma palavra que represente o que você quer viver financeiramente. Pode ser estabilidade, pode ser expansão, pode ser prosperidade, pode ser liberdade. Escolha uma palavra. E agora imagine essa palavra brilhando suavemente na sua mente, como se fosse uma luz discreta. E enquanto você respira, essa palavra desce para o seu peito. Ela vira sensação, ela vira postura, ela vira vibração. E essa vibração começa a influenciar tudo: suas conversas, suas decisões, suas ações, sua coragem de se reorganizar. Essa é a lei da atração aplicada com maturidade. Você se torna o campo que atrai. Agora, deixe o corpo relaxar mais um pouco. Sinta que você pode soltar. Sinta que você pode confiar. E se o sono vier, deixe, porque o descanso está fazendo o trabalho que a mente cansada não consegue fazer sozinha. E no silêncio, você vai percebendo que uma parte sua começa a acreditar de novo. Não em promessa vazia, mas em processo, em caminho, em continuidade, em reorganização. Fique mais um pouco aqui. Permita que a noite te cure. Permita que a calma te reeduque. Permita que a vida te mostre que prosperar não precisa ser pesado. Agora nós vamos preparar o seu campo interno para a continuidade, porque a reorganização mais profunda acontece quando você não tenta fazer tudo de uma vez. Ela acontece quando você se torna constante no estado certo. E o estado certo, nesta noite, é o estado de permissão. A permissão não é uma atitude fraca. Ela é uma escolha firme, silenciosa, que diz: eu paro de resistir ao que pode dar certo. Respire e diga por dentro: eu permito que as coisas melhorem. Eu permito que o dinheiro encontre novos caminhos até mim. Eu permito que a abundância se organize com calma. Agora, imagine que durante muito tempo você viveu como se precisasse apertar a vida para ela funcionar.
como se tivesse que segurar tudo, controlar tudo, antecipar tudo. Isso cria exaustão, e exaustão cria miopia. A mente cansada enxerga menos. O coração cansado confia menos. O corpo cansado reage mais. Hoje, você está saindo dessa lógica. Você está escolhendo uma lógica nova. Eu descanso para ver. Eu descanso para decidir. Eu descanso para reorganizar. Repita por dentro. Eu descanso para reorganizar. Agora, vamos consolidar a ideia de que o seu descanso é um portal de manifestação. Sim, um portal. Porque ele muda a vibração que você emite. Ele muda a forma como você se percebe. Ele muda a forma como você responde. Ele muda a forma como você escolhe. E a vida responde às suas escolhas. Imagine que o seu corpo é como um instrumento. Quando ele está tenso, ele desafina. Quando ele relaxa, ele volta ao tom. Hoje, você está voltando ao tom. E esse tom é de estabilidade, é de merecimento, é de confiança. Diga por dentro: eu volto ao meu tom natural. Eu volto à minha estabilidade. Eu volto ao meu equilíbrio. Agora perceba uma coisa. Quando você está em equilíbrio, você para de tratar o dinheiro como salvador e para de tratar o dinheiro como inimigo. Você começa a tratar o dinheiro como algo que pode ser aprendido, e tudo que pode ser aprendido deixa de ser um destino e vira um caminho. Então, repita com calma: eu aprendo a prosperar, eu aprendo a administrar, eu aprendo a multiplicar, eu aprendo a receber, eu aprendo a manter. Sinta como isso muda a sensação. A palavra aprender tira o peso da perfeição. Ela abre espaço para progresso. E progresso é muito mais poderoso do que perfeição, porque progresso é real. Progresso muda sua vida. Agora, vamos colocar uma intenção para o seu amanhã sem ansiedade. Não é uma promessa rígida, é uma direção suave. Imagine que amanhã você vai fazer uma pequena escolha que respeita a sua paz. Uma escolha que respeita a sua estabilidade. Pode ser uma organização simples, uma decisão consciente, um ajuste de hábito. Não precisa definir agora. Só sinta o espírito dessa escolha. Respeito. Diga por dentro: amanhã eu escolho respeito. Respeito comigo. Respeito com meu dinheiro. Respeito com meu futuro. Agora traga a atenção para o seu coração novamente e sinta que existe ali um lugar onde a gratidão nasce, mesmo antes de ver resultados. Gratidão antecipada não é negar a realidade. Gratidão antecipada é reconhecer que você já está mudando o que importa, o seu estado. E o estado é a semente do resultado. Então, repita por dentro: eu agradeço pela reorganização em mim. Eu agradeço pela paz que estou construindo. Eu agradeço pelas oportunidades que estão se formando. Eu agradeço pela inteligência do meu descanso. Sinta como a gratidão alivia. Ela solta a pressa. Ela dissolve o desespero. Ela cria espaço. E o espaço é onde a abundância entra. Agora imagine que você está caminhando por um corredor escuro e confortável, como uma noite silenciosa. No final desse corredor existe uma porta que leva a um novo capítulo da sua relação com o dinheiro. Você não precisa arrombar a porta. Você não precisa correr. Você apenas caminha tranquilo e quando chega percebe que a porta já está destrancada, porque a chave sempre foi a permissão. Você abre a porta e encontra um ambiente calmo.
Nesse ambiente, você se sente seguro para organizar. Você se sente capaz de construir. Você se sente digno de receber. E essa sensação é um novo lar interno. Diga por dentro: este é meu novo lar. Um lar de calma, um lar de estabilidade, um lar de prosperidade. Agora, deixe essa imagem se assentar e permita que a mente fique ainda mais leve. Se pensamentos surgirem, deixe passar. Volte para a respiração. Volte para o corpo. Volte para a sensação de apoio. Você não precisa resolver tudo hoje. Você só precisa permitir que o descanso faça o que ele sabe fazer: reorganizar, curar, recalibrar, alinhar. E agora, nós estamos chegando ao momento de fechamento, onde você vai sair dessa prática com uma sensação contínua, fluida, sem cortes. Uma sensação de que tudo continua sendo organizado dentro de você, mesmo depois que o áudio terminar. Permaneça mais um pouco comigo. Deixe o seu corpo descansar de verdade agora, como se você pudesse entregar o peso para a noite, como se a noite fosse um colo silencioso que não exige explicações. Você chegou até aqui, e isso já é um sinal de que algo dentro de você escolheu mudar. Não uma mudança forçada, não uma mudança por pressão, mas uma mudança pelo caminho mais sábio, pela permissão. Respire mais uma vez, de um jeito que seja confortável, e sinta como o ar entra e sai sem precisar de esforço. Esse movimento simples é um lembrete. A vida sabe fluir quando você não aperta. A prosperidade também. Ela se organiza quando você para de lutar por dentro e começa a acolher com maturidade. Agora traga a atenção para o seu coração, como se você pudesse tocar esse lugar por dentro com gentileza. E diga bem baixo dentro de você, como uma promessa tranquila: eu não vou mais transformar o dinheiro em medo. Eu não vou mais transformar o dinheiro em peso. Eu não vou mais transformar o dinheiro em julgamento. Eu escolho uma relação mais leve. Eu escolho uma relação mais madura. Eu escolho uma relação mais consciente. Sinta essa escolha descendo pelo seu corpo, como uma onda de calma. Deixe essa onda passar pelos ombros, desfazendo qualquer resquício de tensão. Deixe essa onda passar pelo peito, abrindo espaço para respirar com liberdade. Deixe essa onda passar pela barriga, soltando o instinto de alerta. Deixe essa onda passar pelas pernas, como se todo o seu corpo entendesse: agora é seguro descansar. Existe uma inteligência dentro de você que trabalha quando você se recolhe. Uma inteligência que reorganiza emoções, que atualiza crenças, que ajusta o modo como você percebe o mundo. Essa inteligência não precisa de barulho para agir. Ela precisa de espaço. E hoje você deu espaço. Hoje você permitiu o silêncio. Hoje você permitiu o escuro como abrigo. Hoje você permitiu que o corpo parasse de lutar. E quando o corpo para de lutar, a mente para de correr. E quando a mente para de correr, você começa a ouvir. Você começa a perceber o que antes passava despercebido. Ideias simples, soluções possíveis, escolhas pequenas que mudam a direção do caminho. Prosperidade não é apenas um acontecimento externo. Prosperidade é a combinação de um estado interno com ações consistentes. E o estado interno nasce aqui, nesta calma. Agora, imagine que o dinheiro na sua vida volta ao lugar certo. Ele não ocupa a sua paz. Ele não ocupa o seu valor. Ele não ocupa o seu descanso. Ele volta a ser fluxo.
Ele volta a ser ferramenta, ele volta a ser movimento, e você, por dentro, volta a ser alguém que conduz esse movimento com respeito. Você recebe com gratidão, você administra com sabedoria, você decide com clareza, você aprende com maturidade, você segue sem se punir. Se existir algum medo ainda, não tente apagar, apenas acolha e suavize. Diga por dentro: eu vejo esse medo, e mesmo assim eu escolho confiança. Eu vejo essa preocupação, e mesmo assim eu escolho calma. Eu vejo a urgência, e mesmo assim eu escolho presença, porque presença é a base onde a vida se reorganiza. Agora faça um último mantra bem simples, como se você estivesse assinando um compromisso silencioso com você mesmo. Repita por dentro: eu permito, eu confio, eu recebo, eu organizo, eu prospero. E deixe essas palavras ecoarem sem pressa, como se elas ficassem no ar do seu quarto, como se elas se misturassem ao silêncio. Sinta a sua respiração ficando ainda mais lenta. Sinta o rosto relaxando. Sinta as pálpebras pesadas. Sinta a mente ficando distante, como se os pensamentos fossem ficando menos importantes. E se você estiver acordado, tudo bem. Se você estiver quase dormindo, tudo bem. Se você já dormiu em algum momento e voltou, tudo bem. O processo continua do mesmo jeito, porque o subconsciente não precisa de vigília. Ele trabalha no descanso. E enquanto você vai se entregando, lembre-se de algo muito essencial. Você não precisa carregar sozinho. Você não precisa fazer tudo com pressa. Você não precisa provar nada para merecer paz. Você pode construir uma vida financeira organizada sem se sacrificar emocionalmente. Você pode abrir caminhos sem se destruir. Você pode receber mais sem sentir culpa. Você pode viver melhor sem desconfiar da tranquilidade. Deixe a noite te ensinar isso agora, sem palavras duras, sem exigência. Apenas com a presença suave do descanso, como se a sua mente estivesse sendo colocada no lugar certo, como se o seu coração estivesse sendo lembrado do que é segurança, como se o seu corpo estivesse aprendendo um novo idioma, o idioma da estabilidade. Permaneça com essa sensação de apoio, como se o mundo inteiro pudesse esperar, porque existe um tempo de agir e existe um tempo de permitir. E agora é o tempo de permitir. Permitir que as ideias amadureçam. Permitir que as soluções se formem. Permitir que o seu campo interno se alinhe. Permitir que a vida coopere com você. E quando você seguir depois daqui, não precisa levar pressa junto. Leve calma. Leve clareza. Leve essa vibração mais estável e permita que ela guie suas escolhas, porque escolhas guiadas por calma criam resultados que permanecem. Permita que tudo continue se organizando dentro de você, no tempo certo. Siga com essa sensação de calma e confiança. Tudo encontra o seu lugar quando você permite. Gratidão.